A primeira é a gestão da sua energia, né? A gente sabe que, né, nós, como seres humanos, temos, né, um nível de energia diário, né? Por isso que a gente precisa dormir, a gente precisa descansar, porque a gente chega uma hora que a gente não consegue mais render, né? A gente senta ali, tenta fazer, e as coisas não funcionam, não saem mais. Então, gerir a nossa energia é fundamental. E às vezes a gente não pensa nisso, pensa em gerir nossas atividades, que é o mais comum a gente falar, né? Gerir nosso tempo, mas a gente precisa, na verdade, gerir, né, principalmente a nossa energia, porque sem energia não adianta ter um planejamento de todas as atividades, você não vai conseguir chegar ao final delas com energia para poder fazer, tá? E o que eu considero aqui dentro de energia? Aqui eu vou falar, então, de algumas coisas que eu considero aqui importantes. Só para lembrar, como eu falei aqui, né, eu sou formado em engenharia de produção, né, gosto dessa parte de empreendedorismo, não sou formado em nenhuma área, né, de alimentação, nada nesse sentido. Das coisas que eu vou falar aqui são coisas que funcionaram para mim em vários testes. Eu gosto muito de me conhecer, de estudar, de tentar entender o que funcionou para mim e para outras pessoas, obviamente, através dos estudos. E eu quero compartilhar com você. Se fizer sentido, você pode tentar, ou, obviamente, né, buscar sempre orientação profissional para cada uma das coisas que você resolver fazer, que você não tiver, né, habilidade para começar, beleza? Assim como eu busquei para essas atividades aqui também. Então, falando um pouco mais de gestão de energia, a gente precisa entender que nós, né, temos um corpo e ele precisa ser trabalhado, ele precisa ter uma resistência para que a gente tenha mais energia, né? Então, se a gente tem um corpo que não está com essa energia, a gente não gasta, né, a nossa energia, a gente não se desenvolve, a gente não consegue ter uma resistência maior. Então, por isso que fazer atividades físicas é fundamentais. Eu particularmente pratico basquete e faço musculação. São as duas coisas que eu gosto de fazer. Por um tempo, eu fiquei praticando muito só musculação. E musculação é uma prática muito boa, faço até hoje, me ajuda. Só que para uma resistência, ela não é tão boa quanto uma atividade de alta intensidade, por exemplo, como basquete, uma corrida, dança, enfim, qualquer que seja atividade física. Então, se você buscar as atividades físicas de alta intensidade, você vai conseguir ter uma resistência melhor e você vai se sentir melhor, né, ao longo do tempo que você for praticando essa atividade, isso vai acontecer. E aí fazer um HIIT, uma caminhada, uma corrida, né, um pouco mais intensa, de 15 a 20 minutos, enfim, tirar um tempo para fazer uma atividade física que vai potencializar as suas horas seguintes, vai te dar uma energia, vai te dar uma resistência maior. Então, eu considero a atividade física muito importante. Quando eu comecei a fazer, eu comecei, de fato, a aplicar. Só para dar um exemplo prático, teve uma época que eu estava trabalhando muito, né, porque a empresa crescia, a gente precisava desenvolver muitas coisas, a gente não tinha muita equipe, e aí eu não conseguia, eu ficava só trabalhando, então não fazia atividade física, não fazia nada, porque não tinha tempo. Ficava 12 horas trabalhando, 10, 12 horas trabalhando, até mais, e só que eu não produzia de fato, eu estava ali me esforçando, sem energia e tudo mais, e as coisas não andavam, até que eu, né, tive esse estresse muito grande, e aí não, eu tenho que parar, eu tenho que voltar a fazer atividade física para poder voltar a ter essa resistência, e voltei a fazer atividade física. Né? Então, hoje eu pratico atividade física de 30 minutos a 1h30 por dia, né? E eu intercalo entre atividades físicas de musculação para ganhar, né, força, e também atividades físicas de alta intensidade, como basquete, por exemplo, e isso me trouxe uma energia muito maior. Então, apesar de eu despender esse tempo, né, despendendo esse tempo de atividade física, eu consigo produzir, eu não preciso mais ficar as 12 horas, eu consigo ficar 6, 8 horas, eu consigo entregar atividades em uma escala muito maior, e me compreendendo que eu não tenho que terminar todas as atividades num dia só, né, e faço isso conforme eu vou passando os outros dias. Então, atividade física é fundamental a gente começar, a gente fazer, para que nosso corpo ele tenha essa resistência e nos dê mais energia. Um outro ponto, né, bem relevante é a alimentação, tá? Aqui eu vou falar o que funciona para mim, como eu falei, né, volto a repetir, não sou formado em nada, não estou aqui para dar sugestão, mas é o que funcionou para mim, e obviamente cada pessoa tem um universo inteiro, né, e enfim, por exemplo, lactose para mim não me cai bem, né, eu fico inflado, me dá
problema no estômago, então para mim é uma coisa que não me faz bem. Então, quando eu tiro, eu me sinto melhor, me sinto menos inchado. Então, a alimentação é outro ponto importante, assim como a atividade física. A gente precisa ter uma alimentação boa, né? No meu caso, eu tirei açúcar, glúten, isso tudo me deixa com, com foco maior, eu não tenho essa sonolência durante o dia, eu consigo estar presente nas atividades, isso me ajuda bastante. Tirei alimentos processados, então, como, né, arroz, batata, carnes em geral, legumes, então tudo isso são alimentos, né, naturais que me ajudam aí a ter, né, esse desenvolvimento. Álcool eu consumo, né, de vez em quando, mas tentei cortar o máximo possível, então consigo passar, sei lá, meses sem tomar, porque também sinto que isso acaba me fazendo muito mal e eu não consigo render, eu fico muito mal no outro dia, até tomando pouco, né? Eu acho que meu corpo acostumou a não ter esse consumo maior. E aí, claro que, né, falando por mim, eu também não sou rígido, né, 100% não como nada disso. Obviamente, uma vez ou outra, como um doce, enfim, né, uma bebida alcoólica, enfim, é a vida, né, a gente acaba sendo flexível, mas a maior parte do tempo, né, da minha semana, eu tento estar sempre regrado a alimentos naturais, isso me ajuda a estar mais leve, a estar melhor e mais focado nas atividades, sem contar que eu me sinto muito bem, hoje estou na melhor forma possível que eu tenho do meu corpo, né? E tudo isso tirando esses alimentos aqui que para mim fizeram sentido. Então é mais um teste que eu fui fazendo, né? Algumas indicações também de acompanhamento. E aí eu acho que vale você também rever, buscar um nutricionista, algum acompanhamento médico, para conseguir ter uma melhora nisso tudo, na sua alimentação. Isso é fundamental também para você gerir a sua energia e conseguir entregar, né, as suas atividades. O terceiro ponto aqui é o descanso, né? A gente precisa descansar. Eu caí muito nessa de trabalhar muito de madrugada e me esforçar muito e acabava não descansando. E esse descanso ele é fundamental, tá? E no exemplo aqui que eu vou dar no final da energia, eu vou mostrar como eu consegui metrificar tudo isso que eu estou falando para vocês, de forma a entender isso. E aí, obviamente, vocês não precisam metrificar como eu fiz, eu gosto disso, mas só para vocês entenderem como, de fato, algumas coisas geram, sim, problemas ou não, com relação a todos esses pontos. Então, descansar, dormir é fundamental para você conseguir fazer as atividades que você precisa nesse mais alto nível que você queira seguir. Você precisa se conhecer. Esse também é outro ponto que às vezes a gente não se conhece. Fazer perguntas, né? Qual horário do dia você tem mais energia? Por exemplo, eu gosto de trabalhar mais à noite, então a partir das 6, 7 horas da noite, 8 horas, é o momento que eu tenho uma energia maior. À tarde, realmente, muito ruim. De manhã eu ainda acordo e tal, faço algumas coisas e tenho uma energia legal, mas à tarde, para mim, é o pior horário ali, que eu concentro algumas reuniões, algo que eu não consiga estar ali, não preciso de uma energia tão grande. Qual a melhor atividade física para você? Então, eu me encontrei no basquete, eu me encontrei na musculação. Para você pode ser corrida, para você pode ser dança, para você, enfim, pode ser o atletismo, enfim, tem N atividades físicas que você pode fazer e alguma delas você vai se encontrar. Basta você tentar e buscar ver a que mais se adequa a você, tá? O que você come que te faz bem ou mal? Essa é outra coisa. Você começar a se autoanalisar. Eu comi essa comida, após isso eu fiquei bem, fiquei mal, o que isso me causou? E qual o melhor horário para que eu durma e que eu acorde? Então, não vou falar aqui para você acordar 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, nada disso, né? Eu acordo hoje por volta das 8 horas, durmo por volta das 11, meia-noite, e essa janela que eu coloquei de 7 a 9 horas, dependendo do meu desgaste físico, às vezes eu preciso de um descanso maior, descanso menor. Obviamente, você vai adaptar a sua rotina, a sua realidade, mas você precisa encontrar esse termo para você conseguir descansar e conseguir, né, ter esse maior rendimento, beleza? Com relação, então, aqui o exemplo que eu quero trazer, a aplicação prática de tudo isso que eu mostrei para vocês de uma forma, né, estruturada, é mostrar como eu avalio isso para mim e volto a repetir, vocês não precisam fazer exatamente isso, aqui foi uma forma que eu encontrei para avaliar. Então, hoje eu uso um Apple Watch para conseguir metrificar várias coisas do meu dia a dia. Hoje a gente consegue fazer tudo isso com um smartphone, seja Android, seja iPhone, para conseguir monitorar isso. Não precisa tanto, obviamente, um relógio, ou até de outras marcas, você também consegue monitorar.
e é mais preciso porque está no seu pulso e vai te acompanhando durante o dia. Mas um celular você também consegue acompanhar várias dessas coisas aqui, beleza? Então, acompanha atividade física, sono, batimento cardíaco com aplicativos né, integrados aqui no Apple Watch. Então, atividade física eu consigo saber o sono e batimentos cardíacos. Então, aqui, por exemplo, uma análise de sono, eu peguei 2 dias, né, onde, nos 2 dias, se vocês olharem aqui, eu dormi a mesma quantidade de hora, 9 horas aqui de sono, um dia foi um feriado, outro dia foi um final de semana, o horário que eu fui para a cama, basicamente o mesmo, só que olha a diferença de sono profundo de um dia para o outro, tá? Então, aqui um dia eu tive 1 hora e aqui outro dia eu tive 2 horas de sono profundo. E o que eu coloquei aqui na balança? Em um dia, no dia anterior, eu tinha praticado atividade física, ou seja, né, fez o meu corpo entrar em um desgaste e ele sabia que precisava se recuperar. E, junto com isso também, eu me alimentei com pelo menos 5 horas de antecedência antes de dormir. Então, às vezes, eu acabo comendo tarde da noite e isso acaba não me fazendo bem, que foi exatamente o que aconteceu nesse outro dia. Eu acabei comendo mais tarde, fui deitar por volta de 2, 3 horas que eu comi. E aí, vocês percebem que olha a diferença, praticamente a mesma hora de sono, mas olha a diferença da qualidade do sono, tá? Então, realmente, a qualidade do sono, quando eu consegui trazer esses elementos, foram fundamentais. E hoje, entendendo isso, eu me alimento por volta de 5 horas antes de dormir, e aí eu tendo a ter sonos próximos desse maior e com menos tempo, né? Para vocês terem uma ideia, até a semana eu estava olhando, teve um dia que eu dormi cerca de 7 horas, e eu tive um sono profundo desse de 2 horas e 40, justamente por esses elementos que eu coloquei aqui. Isso tudo ajuda você a acordar mais disposto, a cumprir suas atividades, a fazer tudo. Você consegue, aqui eu monitorei para mostrar isso para vocês, mas mostrando esse impacto. Outra coisa que me gerava muito resultado negativo no sono é bebida alcoólica. Apesar de você cair no sono mais rápido, o seu sono profundo e de qualidade ele é muito ruim, porque você não consegue dormir, seu corpo está ali lutando para eliminar aquela toxina que você ingeriu. Então, outra coisa que quando eu corto também é fundamental um sono muito bem dormido. Então, isso vai te ajudar para que você consiga realizar, né, suas atividades. Aqui, as análises de atividades, então eu consigo saber quanto tempo eu gastei, né, por atividade, basquete, levantamento de peso, meditação aqui eu coloco uma atividade, outras caminhadas, enfim, outras coisas que eu faço, e eu consigo saber por caloria gasta e por tempo gasto naquela atividade. Então é bem legal para saber quanto tempo mais ou menos estou gastando em cada uma delas, em cada atividade. Aqui, por exemplo, uma análise específica de um dia que eu joguei cerca de quase 2 horas, o meu batimento cardíaco, então isso me ajuda a entender o meu nível de resistência para aquela atividade. A Cristina até perguntou aqui qual que é esse aplicativo que eu uso. Vamos lá, o de atividade física eu uso da própria Apple, que é um de atividade. O do sono eu uso um chamado Auto Sleep, que ele é um aplicativo para sono, ele é pago, mas você paga acho que 10, 15 reais, e é para sempre, não é mensal. Vou até pegar aqui o nome desse outro de batimento cardíaco, que você consegue monitorar várias coisas também. É bem legal ele também, o nome dele é Heart Watch. Então, é o Auto Sleep, Heart Watch e o próprio da Apple de atividade. E aí, eles você consegue instalar no celular, e se você não tiver o Apple Watch, por exemplo, de sono, você pode colocar debaixo do travesseiro, e ele também ajuda a monitorar, obviamente não com tanta precisão, mas te ajuda a monitorar, e é bem legal. Beleza? Então, aqui eu consigo metrificar um pouco do meu desempenho para saber se eu estou bem ou não. Isso é legal, porque às vezes eu tenho uma noite mal dormida por alguns outros fatores, enfim, alguma coisa que aconteceu ali, eu não consigo dormir bem, e eu já sabendo dessa informação nesse caso, eu consigo no meio do dia, vou tirar um cochilo aqui, porque isso vai fazer, de fato, fazer impacto nas atividades que eu tenho que fazer. Então, isso é uma coisa bem legal também, beleza? Então, esse aqui foi um exemplo que eu quis mostrar. Como eu falei, você fazendo essas percepções só de pensar, de refletir sobre a sua rotina, você vai conseguir, de fato, a ter uma energia melhor, e acho que tudo isso já vai te gerar saúde, né, e também, obviamente, entregar todas as suas atividades profissionais, pessoais, você vai conseguir fazer isso. Bem legal, tá? Então, esse é um dos pilares, são 3, tá? Então, esse é um.